A paz de Cristo a todos e a todas, pastores, líderes, alunos, superintendentes, coordenadores da EBD, professores e professoras. Um prazer estar aqui. Eu sou o diácono Denis Pereira, aqui de Campinas, São Paulo, da igreja pastoreada pelo pastor Paulo Freire. Sou conhecido nas redes sociais como Denão. Você sabe que aqui na descrição dos vídeos você encontra as minhas redes sociais para conhecer melhor o meu ministério, a minha família. São mais de 20 anos trabalhando com jovens e adolescentes e sou um amante da escola dominical. Eu devo tudo o que tenho, que sou a escola dominical da qual sou aluno em primeiro lugar desde a minha infância. Sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Me alegro muito. Nesse último domingo, inclusive na lição 12, eu estive ministrando pela manhã no congresso de adolescentes e a minha filha ministrou a aula lá na classe em que eu também leciono, intercalando entre alguns professores, e ela pegou a lição e disse: não, pai, eu vou assistir o vídeo seu no YouTube da aula e eu vou dar a aula. Então eu estou muito feliz por ver que Deus tem nos abençoado nesse ministério maravilhoso e para o qual deve haver dedicação. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. É por isso que nós estamos aqui muito felizes, chegando à última lição do terceiro trimestre de 2017, nesse trimestre que tem sido abençoador para as nossas vidas de uma maneira extraordinária. E eu quero louvar a Deus pela tua vida, louvar a Deus por você, professor, professora, que se dedica, que se entrega nesta nobre missão de ensinar a palavra de Deus. E eu amo ensinar, porque aprendo muito enquanto ensino. Então que Deus abençoe a vida de vocês. Parabéns a todos pela dedicação durante esse trimestre. O próximo trimestre já está chegando aí, tá certo? Então o professor tem que estar sempre altamente motivado. Tem um vídeo que eu acabei de postar agora, falando sobre a motivação do professor, principalmente quando os alunos faltam. Assista e deixe Deus falar ao teu coração, amém? Vamos então à última aula, aula 13 do terceiro trimestre de 2017, já na expectativa do quarto trimestre, mas antes, roda a vinheta. Maravilha, meus irmãos. Lembrando, como sempre, na descrição dos vídeos você encontra todas as minhas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, incluindo também o meu número de WhatsApp. Você me chama no meu número de WhatsApp, nós conversamos rapidamente, cidade, nome e tal, e nós temos 2 grupos de professores da EBD do Brasil e do exterior no WhatsApp. Se você quiser, eu me incluo num desses grupos, onde compartilhamos revistas em PDF, livros em PDF, discutimos os assuntos das revistas, compartilhamos fotos e vídeos das nossas aulas. É muito bom, é maravilhoso, tá bom? E também tem o material em PDF, você pode baixar direto no celular. O material que eu uso para esta aula, você pode abrir aqui no PC, ou você pode baixar direto no celular, tá certo? Para você mandar para os seus alunos, enfim. E quero pedir, se você não se inscreveu, inscreva-se no canal Fala Denão. Inscreva-se no nosso canal, dê like, irmãos, dê like. Nós ultrapassamos as 200 mil visualizações, estamos chegando a 5 mil inscritos, mas é muito importante você clicar no joinha, favorite os nossos vídeos, por favor, e compartilhe em todas as redes sociais, mande o link para os outros professores da sua igreja, de outros estados, do seu grupo aí de apoio, e vamos crescer juntos para a glória de Deus. Aula 13 na classe de juvenis, trimestre acabando, um trimestre extraordinário que aprendemos tanto da palavra de Deus. Que bênção! Aula 13, classe de juvenis. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Isaías 61, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então,
Nós vamos analisar aqui essa última lição, que acaba sendo uma síntese de todo o trimestre. E eu fico muito feliz em lecionar, porque aprendo muito enquanto leciono, aprendo para mim mesmo. Há um crescimento espiritual extraordinário. Ele usa aqui uma palavra, logo na introdução, heterodoxia, que significa que não está em perfeito acordo com a doutrina da fé. Então, quanto mais intensa é a treva, maior a necessidade da luz. Em tempos como o nosso, os avivamentos se tornam uma urgência. Apesar do crescimento vertiginoso da igreja evangélica brasileira, os escândalos, o nominalismo, a heterodoxia, não é? Todo ensinamento que não está de acordo com a palavra de Deus e a flexibilização da palavra de Deus revelam a necessidade de um avivamento espiritual. Estudos apontam que o número de evangélicos no Brasil está crescendo ano a ano. Segundo o IBGE, chegando a cerca de 22% da população, ou seja, cerca de 50 milhões de evangélicos no Brasil. Mas quando olhado à luz do resultado dos avivamentos ocorridos em outros lugares, como nós estudamos ao longo de todo esse trimestre, e no próprio Brasil, há 110 anos atrás, esse crescimento, quase 110, esse crescimento tem se mostrado, na verdade, um grande fiasco, um grande inchaço, uma grande bolha. O nominalismo é a maior ameaça ao cristianismo no Brasil. Cristãos apenas nominais, da boca para fora, sem qualquer compromisso com a verdade. E a flexibilização da palavra de Deus, onde as pregações e os ensinamentos estão mais focados nos homens do que em Deus, nas exigências dos homens do que nas exigências de Deus. Então, as pessoas chegam hoje na igreja e muitos pastores têm medo de dizer, olha, precisa mudar o comportamento. Na própria pregação, na própria palavra, não é? Repito, a praga da teologia de prosperidade levou muitos a olhar a igreja como um balcão de negócios, não é? Como um balcão de emprego, como um balcão de troca. Igreja é lugar de novo nascimento, que é arrependimento, que é mudança de vida. Quando Jesus diz para Nicodemos em João 3, importa-vos nascer de novo, mudar de vida, mudar de comportamento, ou seja, aceitar a Cristo implica em conversão. E o que é conversão? Eu estava indo em direção ao mundo, ao pecado, portanto ao inferno, porque todos pecados e destituídos estão da glória de Deus, mas eu aceitei a Cristo, encontrei com Jesus, então eu mudo de direção, e agora estou indo em direção à palavra, em direção à cruz, em direção a uma vida de santificação. Isso é aceitar a Cristo. Então o ambiente que nós vivemos hoje é propício para duas coisas: ou para um grande avivamento, ou para o caos generalizado. A Bíblia também nos mostra que nos últimos tempos haverá um abandono da fé por parte de muitas pessoas. Nos últimos dias, muitos apostatarão da fé. Apostasia é abandonar a fé e negar aquilo em que se cria, negar o sangue, negar as doutrinas bíblicas essenciais para a salvação. Justamente por não valorizarem a Bíblia, estas pessoas se perderão em ensinos que não vêm de Deus, ensinos de espíritos enganadores e de demônios. Eu já disse, tenho muito medo de igrejas que têm o seu fundador, uma foto do seu fundador, não é? No painel de entrada. Igrejas que ela é muito mais identificada no seu fundador do que em Jesus Cristo. A igreja é de Jesus. O homem não passa de servo a serviço do reino. Jesus é o dono e o centro do evangelho e, portanto, da igreja. Infelizmente, estamos vivendo um tempo de grande apostasia no mundo, pois as pessoas têm rejeitado a palavra de Deus, trocando-a por outros ensinos que têm aparência de verdadeiros, mas que as levam para cada vez mais longe de Deus. E o pior de tudo é que muitas igrejas têm sido totalmente apóstatas, inventando doutrinas que não existem na Bíblia
e transformando-se em igreja de Satanás e não de Deus. É confissão positiva, é regressão, é teologia da prosperidade, é símbolos do espiritismo sendo usados dentro de igrejas. Uma professora acabou de perguntar no grupo aqui do WhatsApp, que tem os professores, sobre maldição hereditária. Uma grande mentira usada mais para aprisionar do que para libertar pessoas. Jesus nos libertou pelo poder do seu sangue. Aleluia. Precisamos clamar para que Deus venha avivar a sua obra, que o fogo do Espírito, aceso em 1910, arda sobre a igreja brasileira nos nossos dias. A igreja se torne vibrante e relevante no meio da sociedade, promovendo mudanças e transformações pelo poder do Evangelho. Quando eu sou avivado, quando eu sou transformado, isso tem impacto na sociedade como um todo. Por quê? Porque a transformação que acontece na minha vida, ela é de dentro para fora e ela muda a minha forma de se relacionar com as pessoas, com a minha família, de fazer negócios. Então o avivamento produz. Agora imagine em larga escala. Imagine um avivamento gerado em 1 milhão de pessoas. Imagine em 50 milhões de cristãos. Então tem algo errado. Tá? A oração do profeta Abacuque. A história dos avivamentos tem mostrado que grandes problemas da igreja e da nação encontram a solução quando há uma busca incessante da presença de Deus por intermédio da oração. 2 Crônicas 7,14. Se eu cerrar os céus para que não haja chuva, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O sarar a terra está intimamente ligado à confissão e perdão. Mateus 6,9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, tanto no céu como na terra. Como nós precisamos orar o Pai Nosso nos nossos dias, para que o céu desça sobre nós, literalmente, não em movimentos, mas em comportamento, em mudança de comportamento. Afinal de contas, o reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria. A oração é a porta aberta para a intervenção divina. Quando o povo de Deus não ora, quando a igreja não ora, estamos dizendo abertamente que nós resolveremos nossos próprios problemas. O que mais temos visto hoje em dia é a igreja se envolvendo com tudo, menos com oração. Nunca tivemos uma bancada evangélica tão grande, tanta influência na política, na TV, em tantos lugares, mas nunca a igreja no Brasil foi tão fria, tão apática, tão irrelevante, porque sem oração, quebrantamento, contrição, Deus não intervém. Isso está estabelecido em suas leis, em sua palavra. Ele é soberano e todo-poderoso e estabeleceu trabalhar em conjunto com os homens. Ele não depende da nossa oração. Eu uso aqui uma linguagem, né, nós temos no Brasil as forças nacionais de segurança, forças federais de segurança, mas elas só entram no estado se o governador do estado fizer a solicitação, por uma questão de autoridade. Senão, por mais que as forças nacionais estejam acima das estaduais e municipais, mas se elas entrarem sem a solicitação do governador daquele estado, daquela cidade, há uma quebra de autoridade. Então, para não haver essa quebra de autoridade, uma invasão, há esse acordo. Olha, quando houver um problema de segurança nacional no estado, o governador é que faz a solicitação. O presidente pode insistir, ele pode falar, está aqui, está à sua disposição, mas o governador tem que solicitar. Nós somos os governadores da terra. Deus entregou o domínio, o governo da terra em nossas mãos. Quando nós não oramos, nós estamos abrindo mão de todo o poder que Deus tem para se manifestar, se o seu povo orar. Se nós o abandonarmos, ele nos abandonará.
Olha como é triste, 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Não é? Um dos textos mais lindos da Bíblia. Buscar-me-eis e me achareis. Essa é a questão do avivamento. Avivamento é orar para encontrar a Deus, para desfrutar da presença de Deus, do seu coração, do seu caráter em primeiro lugar, e não de suas mãos. Quem ora para encontrar a Deus está querendo alcançar o coração dele, não as mãos. Primeiro precisamos tocar os pés de Deus, ou seja, prostrados, humilhados, ajoelhados. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Lembre do filho pródigo. O pai faz algo para impedir que ele saia. O pai vai atrás dele. Por que não? Porque o pai respeita a decisão do filho, a escolha do filho. Zacarias, capítulo 1. Zacarias, capítulo 1 e versículo 3. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Deus é onipresente, mas não se manifesta onde é ignorado. O caos em que o Brasil se encontra não é porque Deus não se preocupa conosco, é porque nós estamos nos afastando cada vez mais dele. O que está acontecendo no Brasil é exatamente como um padrão de tudo que antecede o avivamento ao longo da história. Novamente repito, é um ambiente propício a um grande avivamento se clamarmos. Orar nesse momento significa demonstrar o quanto estamos incomodados com a nossa condição, que não estamos felizes e que precisamos da ajuda de Deus. Orar nesse momento significa dependência, humilhação, reconhecimento que precisamos da ajuda de Deus. E se o buscarmos de todo o coração, independente de quão distante estivermos, Ele promete ser achado por nós. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. A questão não é dizer, ninguém está orando, ninguém está jejuando. Generalizar é fácil, mas que tal olharmos para nós mesmos, fazermos um autoexame e começarmos um a um a clamar para que Deus venha avivar a sua obra, como o Abacuque faz. Prova disso é o testemunho da irmã Simone, professora da escola dominical aqui de São Paulo, que nos mandou nos grupos de WhatsApp. Aliás, por favor, mande aí os seus comentários, o testemunho de coisas que Deus fez através deste trimestre. E a irmã Simone diz o seguinte, ela leciona na classe do juvenis. E ela diz o seguinte, quero dar um testemunho aqui. Confesso que essa lição sobre o avivamento mexeu muito comigo. E naturalmente com a sala, apesar das festas e falta de aulas. Essa lição foi a que tivemos maior número de participantes na EBD. Mas, sinceramente, Deus me motivou de maneira diferente. Alguns alunos começaram a orar às 6 da manhã, depois às 16 horas da tarde. Foi lindo o mover de Deus através dessa lição. Agora estão fazendo cultos no lar. A luta é grande, mas temos que manter ardendo a chama. Foi uma lição de conflitos e não tive medo de confrontá-los. Hoje vejo a diferença em tão pouco tempo, em mim e em alguns deles, diz a irmã Simone. Mas essa lição me tirou o sono, me tirou a fome e me levou a orar como há muito tempo não orava. Teve que me atingir para atingir a eles. Então muitas vezes a gente olha e diz, ninguém está orando. Você está orando, eu estou orando. Mas ninguém mais jejua. Talvez, ao dizer isso, nós estamos refletindo a nossa irresponsabilidade com a leitura bíblica, com a oração, com o jejum. Então não adianta generalizar. Segundo tópico aqui é tempo de clamar a Deus. E vai falar novamente oração e avivamento. O testemunho das Escrituras e da história da igreja mostra que a oração está intimamente relacionada aos avivamentos. A oração que precedeu o Pentecostes. Eu queria estar lá, irmão. Eu queria estar lá no cenáculo.
Eles perseveraram lá, orando, buscando o quê? O batismo com o Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo. Oração para a evangelização. Pesquise aí o impacto da oração na vida de Billy Graham, na vida de Moody. Hoje nós queremos fazer muita coisa sem oração. Não há avivamento sem oração persistente e insistente. Tudo começa pela oração. Qual valor a oração tem tido em nossas vidas atualmente? Faça aí uma escalinha aí. Veja uma geração que canta muito sobre avivamento, mas ignora a oração. Isso é incoerente, pois através da oração é que criamos o ambiente propício para que Deus promova o avivamento. Lembra? Avivamento não é produzido pelo homem. Não é programado pelo homem, é Deus quem envia. Então nós temos que orar para que Ele envie o avivamento. Orar é a semente do avivamento, a oração é a palavra. Sei lá, a oração é a semente, a palavra é o adubo, eu não sei. Mas não há avivamento sem palavra e sem oração. Eu acho mó barato que o pessoal faz festividade, faz congresso e escolhe tema de avivamento, mas não oram, não jejuam, não fazem nada. E querem que o pregador chegue lá e faça um movimento, como se fosse o pregador que gera avivamento. Eu quero avisar que não é o pregador. Não interessa quem ele é o Espírito Santo que gera quando há um ambiente pronto de oração, de palavra, que gera quebrantamento, confissão, arrependimento, mudança de atitude, e que são os primeiros sinais de que um avivamento está acontecendo. Senão, não passa de movimento vazio e barato. Avivamento é fruto da ação de Deus. Se o meu povo clamar, eu ouvirei o seu clamor e sararei a sua terra. Uma das histórias de avivamento que mais me impressiona é o avivamento na China. Coloca aí no YouTube e vai ver o vídeo completo. Estima-se que em 1949 havia cerca de 1 milhão de cristãos na China. E nos próximos 30 anos que se seguiriam, onde sofreram uma perseguição severa, muitos cristãos foram presos, pastores agredidos e bíblias queimadas aos milhares. Mas em 1979, 30 anos, o número de cristãos chegava aos 10 milhões e logo esse número chegou e dobrou para 20 milhões. Mas como esse avivamento começou mesmo com uma perseguição tão severa? Você se atreve a dizer qual foi o segredo mesmo no meio de perseguição? Relatos da China dizem que apenas uma coisa se destacava: a quantidade de tempo que os chineses passavam em oração. Mas eles não oravam pelo seu próprio sofrimento, eles oravam pelo seu país. Eles oravam para que um avivamento chegasse na China. Foi então que o avivamento começou, com oração. As almas serão alcançadas não pela nossa programação, mas pelo poder da oração. O inferno será abalado pelo poder da oração. A igreja será avivada pelo poder da oração. Romanos 8:26 diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Ou seja, nós temos a ajuda do Espírito Santo. E isso é extraordinário, porque Ele conhece o coração do Pai e Ele também nos conhece. Então que o Espírito Santo nos guie nessa missão. E aqui essa lição de casa: estude o impacto da oração no ministério de Moody, no ministério de Billy Graham. Você vai ver o impacto da oração na vida do seu pastor, na vida de pastores aí da atualidade. Pergunte a eles o impacto que tem uma vida de oração. Pastor Edivaldo Bueno, da Assembleia de Deus em Paulínia, disse que o segredo do ministério dele não está nas horas que ele passa pesquisando, estudando, escrevendo, mas no tempo que ele passa orando. Aleluia! Precisamos de um avivamento. É uma triste realidade. Ao ler as notícias ou assistir os telejornais, percebemos que estamos mergulhados em uma catástrofe social. Corrupção, violência, desigualdade social, degradação ambiental e injustiça. Estamos necessitados de um avivamento.
Ao relacionar os efeitos provocados por um avivamento e o cenário que enfrentamos, concluímos que precisamos urgentemente de um verdadeiro avivamento. Aviva a tua obra, ó Senhor. Nós já estudamos aqui, a cidade de Northampton, na Inglaterra, foi sacudida por um avivamento espiritual. E eu acredito que Deus pode fazer isso novamente se clamarmos. Nossa realidade brasileira é catastrófica. Pobreza, injustiça social, corrupção generalizada, crise de integridade. No Brasil, a crise de integridade é tão severa que quando alguém tem uma atitude de honestidade, vira tema para reportagem. Quando não é mais do que obrigação. Se não é meu, tem que devolver. Qual a dificuldade? Mas a crise de integridade é tão grande que você encontra cristãos que apoiam que quando você encontrar um celular, achou o celular, achado não é roubado. Quantos cristãos que já pegaram o celular e tiraram o chip? Qual a diferença de você fazer isso e o ladrão pegar da mão? A diferença é que você pegou do chão. Não tem mais diferença nenhuma. Ao tirar o chip você se iguala. Crise de integridade, violência doméstica. No Brasil é um dos países onde mais mulheres no mundo são violentadas pelos próprios maridos ou parceiros, enfim. Suicídio. O número no Brasil cresce vertiginosamente todos os anos. Homicídios. Ataques à família clássica tradicional. Estupro. Cracolândias. Hospitais lotados. Escândalos envolvendo líderes religiosos. Educação em frangalhos. Saúde pública e educação no UTI. O número de cristãos não corresponde à mudança social que acompanha todo avivamento genuíno. Porque existem milhares de cristãos apenas nominais, que não se comportam com o novo nascimento e com isso não vemos impacto relevante de números tão expressivos. Olhando a situação política, social e espiritual da nossa nação, entendemos que necessitamos de um avivamento se quisermos mudanças profundas no Brasil. Porque o Brasil precisa de mudança de mentalidade, mudança de comportamento, e isso só o Espírito Santo pode gerar por meio da palavra. Estamos muito preocupados com os ataques de fora da igreja, das leis, das ideologias, mas não estamos fazendo a lição de casa, que é clamar, orar por um despertamento espiritual gigantesco sobre esta nação. O avivamento muda o cenário de uma nação onde o povo de Deus é avivado. Os índices de criminalidade são minorados quando o poder de Deus invade o lugar, despertando os crentes para uma vida verdadeiramente sadia e vibrante espiritualmente e levando pecadores ao arrependimento. Que esse trimestre acenda a chama do Espírito em nós e promova mais que discurso, mudança de comportamento e ambiente propício ao maior derramamento do poder de Deus de nossa história recente, em nome de Jesus. Este é o desejo do meu coração e creio que também no presbítero Carlos Alexandre e da CPAD escolheram um tema tão atual. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, que esta seja uma semana extraordinária, muita expectativa para o trimestre que está chegando. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério, a sua família. Fiquem na paz. Parabéns, receba um abraço. Deixa aqui embaixo o seu comentário e continuemos animados e motivados, semeando a palavra de Deus. Que Deus abençoe tua casa, tua família, teus negócios, teu ministério, teus alunos. Até o início do quarto trimestre de 2017. Valeu, um abraço. Fique na paz.